na tela. Estou aqui procurando a pergunta da Liz. Olá! Olha, tá ficando cada vez mais rápido isso, hein? A gente tá ficando craque nós duas. Tô falando pra você. Tô falando pra você que nós estamos ficando craque. Ih, mas aqui não deu ainda. Não baixou ainda a pergunta da Liz. Bom, A Liz está assistindo, pede para ela mandar de novo. Pois é. Liz, se quiser escreve, porque agora eu tive que colocar a cara aqui no telefone. Né? Mas, Fanny, minha linda, bem-vinda mais uma vez. A sua entrevista deixou aquele sabor, assim, todo mundo babando de querer saber mais. Curiosidade, né? E né? Curiosidade, ó, nunca deixa uma mulher curiosa. Eu já falo para tudo quanto é amigo homem que eu tenho, a mulher também, né? Faz favor de não deixar essa mulherada curiosa, que delas vão ficando perigosas. Vai entrar naquela zona de perigo, pior com TPM. Pior que TPM, uma mulher curiosa. Verdade. E que eu ia... Pois é, o que eu ia falar? Como é que tá? Tá tudo bem aí, Faninha? Como é que tá? Como é que foi a semana? Quer contar alguma coisa pra gente antes de começar com a sessão perguntas? Peraí que agora, cadê o seu som? O que tá acontecendo com o som? Fanny, não tô te escutando. O que aconteceu? Você apertou alguma coisa? Eu tenho certeza que você não apertou nada. Então, meninas, vocês estão escutando a Noeli? Estão escutando a Noeli? E fala, Fanny. A gente não está escutando a sua voz. Ai, que nervo. Peraí. Faça a pergunta novamente. Bom, queria a Fanny e Noeli, gostaria muito. Agora eu tô te escutando. Agora eu tô escutando. Agora eu tô te escutando. É a internet, maravilha. Maravilha de internet. E olha que aqui tem 120 mega, hein? Ó, e aqui tá preparando, se eu pudesse mostrar para vocês lá fora como é que tá o céu, tá preparando uma tempestade, gente, daquelas assim, que a gente sabe, vamos fazer as pazes com a tempestade? O que vocês acham? Vamos fazer as pazes com a tempestade? Olha lá, chamar a força dessa tempestade no coração, fazer as pazes, que a tempestade deixa a nossa amiga internet em paz, né? É, então, verdade. Vamos lá. Então, Fanny, eu gostaria de começar falando uma pequena canalização que eu recebi hoje de manhã. Ai, que delícia. Eu não tenho as palavras aqui, porque o papel tá lá no meu quarto, não tá aqui. Tá. Mas é mais ou menos assim. Que os nossos irmãos galácticos espirituais, eles uniram o útil ao agradável. Eles vieram aqui no planeta intervir porque teve muitos pedidos, muitos clamores. Por isso que eles vieram nos ajudar na libertação. E também porque o planeta Terra estava sendo o epicentro da maldade. Ou seja, ia ser insuportável, tá? Se isso aqui virasse um terror, né? Que é isso que estava caminhando. Isso ia reverberar em toda a galáxia. Então, essa canalização foi feita pelo Arcturus, o Elohim do sétimo raio, e ele disse também que todo o processo de mudança não é fácil, né? Tem um certo sofrimento, mas que é para a gente não perder a fé, porque eles estão aqui, eles vão ficar hoje e sempre e não vão nos abandonar. Tá? Então, isso eu achei muito importante, porque há 2 semanas tem muita gente surtando do nada. Já vi, só comigo apareceu 5 pessoas que tinham surtado. Mas o que descreve pra gente de uma forma geral, Fanny, o que significa surtar? Porque se eu surtar, por exemplo, eu não sei que eu tô surtando. Então ajuda a gente. Ajuda então, aqui assim, os ignorantes. Sentimentos de ódio,
de raiva, de querer quebrar as coisas, de querer bater nas pessoas, de querer fugir, de querer ir embora, de querer sumir. Né? Esse tipo de surto. Né? Descontrole emocional. Porque, de uma maneira ou outra, bastante gente passando por isso, sim. Então, tem muita gente com o corpo emocional e mental sendo atacado. Olha, então, a gente tem, como quem é terapeuta que está me escutando, a gente tem sempre que trabalhar em cima dos corpos, da limpeza dos corpos, do fortalecimento, trabalhar com florais, com óleos essenciais, principalmente nos corpos emocional e mental das pessoas. Porque nós estamos passando por nós estamos no outro furacão, né? Na verdade. Várias coisas estão acontecendo, as pessoas não estão sabendo o que estão acontecendo, porque é uma guerra camuflada, é uma guerra que está sendo de quinta geração, né? Que é a guerra de desinformação, guerra espiritual, guerra biológica. Então as pessoas estão ficando desesperadas e estão acabando surtando sem saber nem o porquê estão surtando. Olha que coisa. E em um outro momento, Fanny, eu acho que a gente teria que fazer um recorrido sobre a história de como a história da humanidade chegou a esse ponto, porque eu estava conversando ontem com uma amiga aqui da Alemanha que vai fazer o Reiki contigo em 1 semana. Não, em 2 semanas ela vai fazer o Reiki contigo. E ela não sabia o que é que são os arcontes, por exemplo. Ela não conhecia a história, ou pelo menos alguma informação sobre isso, mas ela sente no coração dela que o Reiki é uma coisa boa. Então, em um momento ou outro, eu acho que a gente tinha que fazer um curto recorrido de quem são os arcontes, como é que chegou a isso. Eu acho que a pergunta da Liz já introduz um pouco disso, mas eu tinha uma pergunta que eu deixei a entrevista ainda em aberto, né? Que era para todos os terapeutas, porque hoje em dia, e tenho entrevistado também muita gente que está iniciando esse caminho na terapia holística, tem pessoas que já estão há muitos anos caminhando, né, e pateando aí os caminhos do mundo através da terapia holística, e quem trabalha com energia ou está começando, está sentindo que as coisas estão diferentes, certo? Então isso que você comentou, essa hostilidade, essa guerra, essa coisa de ficar, na verdade, jogando as pessoas uma contra as outras ou até contra elas mesmas, é uma forma muito sutil de guerra. Sim. E acho que valeria muito a pena a gente entender primeiro quais são os mecanismos. Você começou também a falar da outra vez, e eu acho que é uma coisa muito importante para terapeutas holísticos e também para quem está começando a despertar e está em guerra com a sua própria consciência ou com a sua mente, entende? Porque tem lá a tia Nini falando: meu Deus, que besteira tudo isso, isso é coisa dizendo que não tem o que fazer, menino, vai lá trabalhar, ou pega aí sua marmita, vai lá trabalhar, né? E sei lá o quê. E que a vida é isso, que a vida é sofrimento, que para você chegar a qualquer lugar nessa vida você tem que trabalhar duro. Essa mentalidade do sofrimento, que é uma coisa que está imbuída dentro da gente, né? E que causa muita das matrizes que nós levamos hoje como um chicote ou como uma bola de ferro no pé e que não nos deixa evoluir. Porque tem um lado da gente que está aqui, que é ver a live, que se interessa por isso, mas é como se estivesse lendo mais uma vez aquele conto de fada da Bela Adormecida. É uma coisa que você sabe, que alguém já falou, se alguém falar da Bela Adormecida, você sabe quem é. Daí tem a versão dos irmãos Grimm, que não é tão bonitinha como a versão da Disney, mas existe, você sabe mais ou menos, tem uma referência disso. Então, seria muito legal em um momento ou outro se a gente pudesse um dia contar um pouco dessa história, como é que chegou a tudo isso. Mas a gente pode fazer isso numa outra live, porque a gente já percebeu que tem assunto aqui para tricotar. Para tricotar um monte de Na coisa. verdade, tudo isso começou há
trilhões de anos atrás. É inimaginável. É um tempo que, para nós aqui na terceira dimensão, é inimaginável. Então, a dualidade surgiu no planeta, isso há trilhões de anos atrás. Então, o que a gente sabe é mais ou menos, né, mediante a canalizações, a histórias de pessoas que faziam parte do serviço secreto americano, né, um serviço secreto espacial, né, americano, que venham e relatam. Então, tem as histórias na fisicalidade, de gente que saiu desse serviço secreto espacial e são os delatores, que agora está surgindo cada vez mais, né? E também canalizações do plano astral. E está batendo as informações. Então, as informações que eles estão dando, esses agentes que eram do serviço secreto espacial, que estão dando para nós, está batendo com as informações que estão vindo do astral. Então, nós estamos entendendo que os caras que vieram para cá no planeta, né, que estão aqui dominando esse planeta há trilhões de anos atrás, eles criaram um sistema de casta e de hierarquia. Isso para dominação. Então, não importa se é império, se é democracia, se é comunismo. É tudo dominação. Olha. De uma certa forma ou outra, é dominação. Porque é assim. Eles implantaram aqui desde que chegaram aqui. Desde a época antes dos dinossauros. Né? No entanto, que quando Jesus estava no deserto, e ele teve as tentações, né? Que um dos donos do mundo chegou para ele e disse assim: tá vendo tudo isso aqui? É meu. Pode ser seu se você se ajoelhar para mim. É verdade. Aí Jesus falou. A história da tentação que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Né? Então, por quê? E aí, o que fizeram com Jesus? Mataram ele. Então, quem não entrasse no jogo deles aqui, não ficava no planeta. Aí que está a história dos contratos. Tá, eu vou ler então a pergunta da Liz, e depois, se sobrar tempo, a gente responde mais uma pergunta, certo? Vamos lá. A pergunta da Liz é a seguinte: gostaria muito que a Fanny nos explicasse um pouco sobre contratos, contratados e contratantes. Nos falasse sobre como isso ocorre e o porquê disso ocorrer. Sobre o que são chips, como são colocados. Gratidão imensa a vocês duas por nos dar essa oportunidade de sempre aprender mais. Gratidão, Liz, pela pergunta, uma pergunta mais do que pertinente. A gente ia acabar abordando esse assunto de todas as formas. Eu queria falar primeiro de amor próprio e de confiança na informação recebida, mas a gente pode falar depois, porque a Fanny já entrou na história dos contratos. Então, vamos lá, Fanny. Então, o que acontece? Como esse mundo aqui estava dominado pelas trevas, né? Isso há milhares e milhares de anos, e uma grande parte dos nossos irmãos espirituais galácticos resolveram nos ajudar. Tá? Tudo, logicamente, com a bênção do Eu Sou, do nosso Pai, né? Então, eles começaram a mandar seres de luz para cá. Para despertar a humanidade, respeitando o livre-arbítrio. Só que as trevas que estavam implantadas no planeta só deixavam encarnar se tivesse contrato. Se tivesse um contrato. Exatamente. Gente, então, todo mundo começou a encarnar aqui para você ter uma vida longa, para você ficar. Porque se você não assinasse contrato e encarnasse, o que acontecia? Logo eles te matavam.
Então, você não tinha muito tempo aqui. Então, o que os seres de luz tiveram que fazer um acordo e deixar que esses contratos fossem realizados. Esses contratos, basicamente, é para te amarrar, para que você não consiga fazer nada. Você não consiga evoluir nem pensar, então, né? Mas por você tem contrato existe contrato de homossexualidade, contrato de pobreza, contrato de sofrimento, de solidão. E os chips, principalmente, eu tenho percebido isso, eu descobri isso, eu com a Denise está assistindo aí a live. Eu com a Denise descobrimos isso o ano passado, na época da Covid. Porque quando a gente ia passar o reiki no povo que estava internado, todos tinham 3 chips na coluna. Olha! Aqui, nessa parte aqui, do encaixe da cabeça, no meio das omoplatas e aqui na base, aqui embaixo, bem na base da coluna. Olha. E a gente descobriu que quando fazia o decreto para quebra de contrato de alma e os contratantes eram capturados, os chips eram liberados. Olha só. Então, nós descobrimos que os chips estavam ligados aos contratos. Esses chips aí. Outros chips que às vezes eu já tive no útero. Tem chip que tem na cabeça. Esses outros chips, eles não estão ligados ao contrato. Pode ser que aí um ou outro esteja, mas a grande maioria são esses 3 chips na coluna. E aí, quando você tirava os chips e tirava o contratante, o doente de Covid saía do tubo. Do dia para a noite. Olha. O ano passado, né? E aí nós descobrimos também, fazendo medições na mesa metrônica, que todos que nasceram até 1999 têm contrato. A partir do ano 2000, lá para fevereiro ainda tem. Tem que verificar, pessoa a pessoa. Mas depois de fevereiro do ano 2000, ninguém mais tem contrato. Olha. Que foi aquela história, 2000 vai acabar o mundo. Não é que 2000 ia acabar o mundo. 2000 acabou a história dos contratos. Então, foi feito passo a passo. Porque, na verdade, o nosso comandante do planeta, que é Jesus Sananda, né? O nome dele é Sananda Kumara, ele falou, chega. Ele falou, chega. Agora ninguém vai mais assinar nada. Então, a partir daquela data, ninguém mais assinou e o povo começou a encarnar e esses caras não deram conta. Não deram conta, porque veio uma avalanche de encarnação, né, do ano 2000 para cá. E tudo gente sem contrato. Por isso que eles começam a falar nas crianças cristais, crianças arco-íris, crianças... Por quê? Porque elas já estão libertas, elas não têm o peso de um contrato encarnatório. Né? Você vê que tem crianças que falam coisas assim, que você fala, gente, que sabedoria, de onde vem essa sabedoria? Porque elas não estão amarradas, elas não têm coisas, né, no ser dela. E aí começamos a fazer esse trabalho e entender quem é esses contratantes. E a gente descobriu que são agentes trevosíssimos mesmo, que estão aqui há muito tempo e que um contratante, um desses caras, ele pode ter milhões de pessoas que ele vigia. Milhões? Milhões de pessoas que ele toma conta, vamos dizer assim.
Então, ele pode ter contrato aí com 100 milhões de pessoas. A gente não sabe quantificar quantos seriam essas pessoas, que a gente chama de contratado, né? Porque se tem Mas um para contratante... Para que serve, Fanny, esse contrato? Com o que eles se beneficiam, na verdade? Qual é o benefício? Porque é o seguinte, quando eles romperam com o Eu Sou, com o nosso Deus, eles não têm mais a conexão divina, eles não têm mais o alimento, eles não têm mais a energia divina. Então, eles precisam roubar energia para poder sobreviver. Olha. E eles roubam de quem? Da gente. De nós. Porque nós somos conectados com a fonte. Então, eles colocam essa parafernália em você para você ficar estressada, para tua vida não dar para frente, para você sofrer, para você ter doença. Porque a energia do sofrimento, da tristeza, do medo, dos sentimentos ruins, gera uma energia ruim que alimenta eles. Peraí, e através... Aí vem também, você estava falando antes de extraterrestres e de toda essa... a gente estava falando da área 51, de todas essas energias, de toda essa sabedoria que chegou também através dos Estados Unidos, da Rússia, eles também tramitaram Sim. muita coisa, né? Mas a gente está falando já que existe muita energia liberada através do sofrimento, aqui entraria também a história do adenocromo, né? Sim, isso aí é uma das ferramentas, né, que eles utilizam. Para você entender, tudo começou na Alemanha. Eles começaram a fazer contratos com os alemães. Tá? Eu li que a Alemanha fez contratos primeiro com os extraterrestres de Aldebaran, e que é da onde vem não só a língua alemã, que é porque se você para pensar que é uma língua feia de uma pata, né, para não dizer um palavrão aqui, mas e que é muito parecida com algumas palavras do sânscrito. Olha que coisa mais louca. E o sânscrito é a língua hierárquica da Índia, que também está dividida em castas e assim por diante. Ou seja, tem alguma coisa aí conectada, né? Tem tudo conectado. Na verdade, foi o seguinte, a Segunda Guerra, por que eles colocavam os judeus em campos de concentração e deixavam passar fome? Para quê? Não era mais fácil matar todo mundo, então? Porque a energia do sofrimento deles alimentava esses seres. Olha que coisa horrível isso, Bar. Tá? Então, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, Jesus disse assim, acabou, não vai mais ter guerra aqui. E começou a trabalhar junto com outros seres de luz, né? Do panteão, né? De seres de Deus Pai e Mãe, para que não houvesse mais guerra. No entanto, que Chico Xavier fala que em 50 anos, se não houvesse guerra, o mundo ia ser libertado e o mundo ia passar por uma transição planetária. Bem, aí, como eles não tinham o alimento que eles precisavam da guerra, porque as guerras geravam alto índice de sofrimento, um alimento forte para todos os seres negativos. Eles começaram a pensar como é que eles iam sobreviver. Foi aí que surgiu a história de sumir criança, de fazer magia negra com criança, da história dos adenocromo,
quem não sabe, adenocromo é uma substância que eles tiram da pineal da criança quando ela está em sofrimento extremo, e o adenocromo ele rejuvenesce e ele te mantém vivo, né? Então, assim, ele cura doenças, ele te rejuvenesce e você fica com um físico de jovem. Então, eles pensaram assim, então a gente vai unir o útil ao agradável, né? Com o sofrimento a gente se alimenta e com essa substância a gente vende e faz uma fortuna. E compra aliados, né? Que são as pessoas que estão vendidas no mundo das aparências, e a gente conhece muitos por aí, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas acham que a ciência, a religião, o campo astral e o campo físico estão muito longe um do outro. Não está. Está tudo conectado. Eles têm uma facilidade de se movimentar muito grande, né? Porque eles são seres que eles têm uma consciência de quarta dimensão. E nós aqui, como humanos, foram tirado isso de nós pelo nosso DNA. Então, nós tínhamos 12 hélices de DNA que fazia a gente ter poderes psíquicos, né? Vários, diversos poderes. Mas eles não queriam um ser humano com poder. Então, vamos dizer, o Adão e a Eva, eles tinham as 12 hélices de DNA. E a expulsão do paraíso foi o quê? Eles tiraram 10 hélices e ficamos só com 2. Olha só. Mas existe o potencial de despertar, que eu saiba, né? Existe o potencial de despertar as 12 hélices, porque elas não estão nessa dimensão. Elas não existem aqui nas 3D, na 3D, sim, mas elas existem em outra dimensão. E existe uma pesquisa científica que foi publicada, que tem aí coisas para ler também no Google Academics, que é uma pesquisa não só do DNA, mas também os científicos começaram a perceber, e a gente tem que pensar que essas pesquisas livres custam uma grana enorme. Tudo que não se patenteia, não se encaixota ou coloca numa garrafinha para vender, não vale a pena, que essa gente que faz isso, eles são visionários, né? E não sei de onde que eles conseguem a grana, e depois, quando surge o resultado, se é um resultado muito bombástico, a pessoa tem que viver escondida depois, porque entra em choque com as grandes empresas farmacêuticas, e daí começa lá a não fazer muitos amigos. Então, o resultado das pesquisas mostrou que quando o nosso DNA é submetido a fontes fora das 3 dimensões, que as outras hélices aparecem. E isso foi assim, como assim? Peraí, como assim? Porque gerava um mundo de possibilidades, não só para cura, não é mesmo? Como também para os interesses que estão por detrás, alguns, né, no caso de querer fazer remédios, porque a gente sabe que a indústria farmacêutica, existe uma facção que cria pessoas que são hipocondríacas, que são codependentes de remédios, na verdade não precisam do remédio, mas elas, nessa mentalidade doentia, de tanto chip, de tanta televisão, de tanto não pensar por si mesma, acabam dependentes dessas medicinas, e são as pessoas que se deixam manipular, e elas não vivem sem esses remédios, não se cria a cura, né? Não se desenvolve a cura, sim, se desenvolve uma dependência enorme, e isso gera dinheiro, gera poder, gera monopólio, mas essa pesquisa foi muito galardonada na época, e a gente não sabe mais nada. Até a pessoa que fez a pesquisa parece que desapareceu do mapa. Que eu saiba, através de 5 esquinas, essa pessoa tem que viver num lugar muito isolado, com uma identidade secreta, porque ela foi convidada a não continuar a pesquisa. Olha só. Uma outra pessoa que teve que desaparecer do globo também, e o nome dele é muito conhecido nos meios científicos, foi o Michael Denton. Ele colocou
em questão a teoria de Darwin, a teoria do evolucionismo. E ele descobriu que se nós fôssemos realmente fruto do evolucionismo, nós seríamos lagartos ainda. Que seria o ritmo do lagarto. Exatamente. Nós seríamos como lagartos e que existe intervenção de engenharia cósmica para que nós sejamos como somos. Mas quem é que foi? Daí fica aquela coisa, quem que foi? Quem que ajudou? Ah, os Estados Unidos sabem, ou você sabe. E a gente que está aqui preocupado com como vai pagar o aluguel, né? Na verdade, tem gente que não tem nem tempo de se importar com isso. E continua quantas e quantas vidas ainda sob esses contratos malucos, completamente fora da vida e só alimentando esses contratantes, Fanny? Exatamente. Mas é isso mesmo, né? A grande massa é gado de manobra, né? Então, assim, eles fazem aquelas partilhas, porque é mais fácil você dominar. Negros e brancos, de direita e de esquerda, né? Fazem os héteros, os homossexuais contra os héteros, as mulheres contra os homens. É isso que eles querem, porque aí é mais fácil o domínio, é mais fácil eles marcarem o gado. É mais fácil você controlar um povo desunido. Pessoas que não estão unidas, pessoas que estão, sabe, pensando, qual é o iPhone que eu vou comprar o mês que vem, sabe? Pessoas assim. Pensam na novela, que pensam em iPhone, né? É uma preocupação. E não pensa assim, gente, mas veja bem, como é que eu vim do macaco? Peraí. Qual a história verdadeira? Aqui, né? Como é que eu posso ter vindo do macaco? Que coisa mais esquisita isso. Qual é a história verdadeira? É Adão e Eva ou do macaco? Mas tem gente que não se pergunta, Fanny. Eu já tinha esse tipo de pergunta, sabe? Eu me lembro que eu tinha uns 4, 5 anos e o maior desejo da minha vida era ler, porque quando eu estava... A minha avó, os meus avós do lado materno são da congregação cristã. E a congregação cristã é um lugar muito lindo, de muitas bênçãos, né, de muito cântico, mas aonde as pessoas levantavam para dar testemunho e das provações. E eu me lembro de criança falando, mas Deus não é assim, Deus não prova ninguém, da onde que vem essa imagem de Deus provando as pessoas? E eu queria falar com as pessoas sobre isso e imagino o que aconteceu. E fora isso, eu estudava numa escola... Você foi expulsa da igreja. Não, eu não fui expulsa da igreja, mas eu me lembro que as pessoas não gostavam dessas conversas. A minha avó não gostava dessas conversas. E eu estudava numa escola adventista do 7º dia. E eu era uma pessoa que sempre acabava sendo encaminhada para a diretoria, principalmente depois... Pois é, principalmente depois das aulas de religião, porque em um momento ou outro a gente era obrigado a decorar a Bíblia, né? Cada dia um versículo, tinha lá um ciclo. E tem muita coisa linda da Bíblia. Eu lembro que a primeira vez que eu me apaixonei, o menino que fez com que eu me apaixonasse por ele, e a gente meio que tem contato através do Facebook até hoje, ele me escrevia cada dia um versículo do Cantares de Salomão. Olha isso, nunca tive uma pessoa tão sofisticada na minha vida nesses 47 anos de vida como ele. Então tem muita coisa linda na Bíblia, mas eu tinha zilhões de perguntas na cabeça. Então eu começava a atazanar o professor de religião. Mas aonde que estavam as mulheres? Por que não tem nenhuma história que a mulher fala que é só o homem? Mas aonde... Mas e por que a Maria, então, engravidou assim do Espírito Santo? Mas não sei, não estou entendendo. E eles... Então, porque você veja bem, você tocou no assunto de mulher, né? As mulheres, elas têm o poder da criação. Muito mais do que o homem. Né? Você presta atenção nos grupos de Reiki, nos grupos espiritualistas. Qual é a maior quantidade que tem? Nas terapeutas, é mulher. Mulheres, não precisa nem me falar dos grupos, Fanny. Eu sou professora de yoga há mais de 25 anos e também trabalho com a Ayurveda. Se a gente faz uma formação ou um workshop, ou até de aromaterapia, amiga, o que é que você acha que tem lá dentro? Vou te dar 3 opções. Mulher, homem, mulher.
que são mais femininos que as mulheres que estão lá dentro. É isso aí. Qual a opção que você toma? E é bem isso mesmo. E então, o que acontece? Olha, o nosso planeta é feminino. Na verdade, o planeta Terra, que é Mãe Gaia, é uma mulher. é uma energia feminina, mas que foi É uma aplastada, energia feminina. mas que foi aplastada através do patriarcado. E daí tem a história que a gente pode acompanhar também através da história que foi contada para a gente na escola, né? Que quando chegou a época do ferro, né? Quando começaram as guerras onde se matava... Já se matava antes, vamos dizer a verdade? Essa coisa do homem tem muita testosterona, eles ficam nervosinhos, assim, já sai se mordendo, né? Aí depois foi evoluindo, entre aspas, e em um momento ou outro criaram aqueles instrumentos de pedra, depois surgiu o metal, mas existem histórias que até são histórias que não são parte da nossa civilização. E existe um livro que é muito legal, que é da Marion Zimmer Bradley, que é aquela mulher que escreveu Brumas de Avalon. Então ela escreveu outros livros e num deles ela conta a história da Guerra de Troia através da perspectiva do feminino, e ela usa a irmã, uma sacerdotisa, uma das filhas do rei de Troia, que é a Cassandra. Ela usa a Cassandra para contar a história. E no primeiro capítulo desse livro já tem a Leda, que engravidou dos gêmeos, que engravidou do deus Zeus, contando que como é que pode o homem como espécie, achar que uma mulher pertence a ele. A mulher é a representação da deusa na Terra. Ela é o portal da vida. E uma mulher jamais pertence a um homem. Que se morressem 2 milhões de homens, sobrasse um só e tivesse um monte de mulheres, ainda existiria vida. Mas se fosse ao contrário, a vida, como a gente conhece aqui, como nós, né, seres humanos que saímos lá do Homo sapiens, do Homo não sei o quê, dos Neandertal, o que sobrou, assim, desapareceria. Mas daí, o que aconteceu? Essa mudança de polaridade, surgiu o patriarcado, surgiram as instigações contra as bruxas, as mulheres que não queriam viver do jeito que era certo. Olha, a nossa história contando, né, o emergente. Aí, você veja bem, os escuros, eles promovem os dois lados, né? Então, promoveu tudo isso aí que você falou. Aí, depois, eles promoveram o feminismo. Mas existem vários tipos de feminismo. Tem gente que late, ladra, baba, naquela raiva imensa, né? O feminino baboso, e tem o feminismo ou o feminino sagrado, que é uma coisa mais assim. Sim. Não, né? Eu tô falando o feminismo militante. Tá? Esse aí que você vê a mulherada pelada na rua, né? O sovaco peludo, dando show, né? Então, a primeira mulher que eles convidaram, que os Illuminatis convidaram para tomar frente do feminismo, foi a Marilyn Monroe. Olha! Porque ela namorou um Rockefeller. E aí ela disse que ela não ia fazer isso. E sabe que porque o intuito deles era fazer um grupo de mulheres que realmente separassem. Separassem. Não é o culto à Mãe Gaia, o sagrado feminino, como tem o sagrado masculino. Não. É feminista. É a feminista da terceira dimensão, nós estamos falando. É de ser contra. Então, assim, esses caras, eu falo que eles são muito inteligentes. Eles são obstinados, eles são disciplinados, eles são inteligentes, eles não têm piedade. Então, eles inventaram o comunismo. Eles que deram dinheiro para Karl Marx fazer o comunismo. Olha. Tá? Então, eles dão dinheiro para todo mundo, para que todo mundo brigue. Lógico, porque eles pode ter interesse nisso. Entendeu? Essa é que é a intenção. E as pessoas, como estão idiotizadas,
já nasceram com chip, porque assim que você nasce, já coloca os chip, né? Da nossa época, né? Os daqui que estão nascendo, eu percebo que são contratantes da mãe que coloca chip nas crianças, nos bebês. Quando você tira o contratante da mãe, a criança também é liberta. Olha que maravilha. Então, como eles não podem fazer contrato com a criança, eles colocam através da mãe. Olha, muito bom. Então, enfim, é tanta coisa. E voltando a falar desses caras, né, desses contratantes, na verdade, quem são eles? Eles são subservientes dos arcontes, dos draconianos, dos reptilianos. Então, eles são assessores desses caras. Tem muitos que têm o próprio draconiano como contratante. Tem gente que tem reptiliano como contratante. Depende de quem é. Logicamente, se nascer aqui um mestre da luz, né, eles vão colocar um draconiano como contratante do cara. Isso é mais ou menos previsível, né? Então, quanto mais luz você tivesse, que agora acabou os contratos, né? Quanto mais luz você tivesse, quanto mais importante a sua missão, mais eles vão pegar seres mais trevosos para colocar de contratante daquela pessoa. Olha que bafão. Né? Os draconianos, eles se acham deuses. Eles não gostam de fazer serviço. Eles mandam fazer serviço. Então, dificilmente eles são contratantes. Mas eu já peguei, já vi eles como contratantes. Os arcontes, eles não se manifestam aqui na terceira dimensão. Eles se escondem, né? Mas como que eles são? Uma sub-raça? Se eles não são nem reptiliano, nem draconiano, o que é um arconte? Se eu pudesse ver um arconte, como é que eu reconheceria um arconte? Então, a forma dele original é como se fosse uma nuvem que fica se mexendo, escura. De repente, dali sai uma cara. E ele te faz a cara que ele quer. Ele se transforma no ser que ele quer. Olha que perigo. Então, se ele quiser se transformar em um anjo, ele vai se transformar e você não vai saber. Como você vai saber? Energia. Pela energia porque eles têm uma energia trevosíssima. Olha só. E, na verdade, quando os reptilianos e todos esses seres vieram aqui no planeta, né? Que o primeiro reptiliano que veio aqui se chamava Satã. Olha! Certo? Por isso que aquela alusão à cobra, que a cobra que levou Adão e Eva para a perdição, né? Então, na verdade, o cara não era tão mal. O cara, ele não tinha sentimento, né? Porque ele é um réptil, nasceu de um ovo, ele não teve mãe. Só que quem entrou no planeta e dominou ele foi um arconte. Então, os arcontes aqueles caras sutis, eles invadem, eles são invasores de planeta e eles vão sutilmente sugerindo, influenciando os seres. E aí eles se transformam. E aí se formou essa história de casta, essa história de hierarquia aqui na Terra, e eles ficaram no topo e nós lá embaixo no último degrau. Tudo como escravo. Certo?
Quando aconteceu 2012, que falaram assim, o mundo vai acabar de novo, né? De novo, vai acabar de novo. Aí tinha uns broches aqui na Alemanha bem engraçados, que era sobreviver o apocalipse maia. Então, por que o calendário maia vai até 2012? Porque é um marco de mudança. Não é que ia acabar o mundo, mas é um outro marco de mudança. Qual foi o marco? Foi a liberação da grade energética que tinha no planeta. Nós tínhamos uma aranha no planeta Terra que ficava sugando todas as energias das pessoas. E essa aranha gigante, que, se eu não me engano, é Yabadon, o nome que deram para ela, foi eliminada. Olha, e foi aonde? Quem eliminou foi o nosso Sananda. Como é que foi isso? Que história? Que épico. Então, foi aonde que o comando Astar Sheran, com todos os outros... Não, Fanny, espera, não estou te escutando, calma. Olha aí, as energias chegando. Vamos lá, gente, fazer energia do bem, todo mundo numa boa vibração. Ninguém vibra no medo por causa de saber de história de arconte e tal e tudo. A sabedoria é poder também. Vamos ver, Fanny começa a falar de novo porque a sua voz sumiu. Ainda não? Como antes, talvez seja uma flutuação da internet. Eu vou continuar falando, você continua falando e vamos ver se a hora que... Agora! Voltou. Então, foi nesses momentos, né, que não sei te falar se foi exatamente 2012, 2013 ou 2011 que isso tudo começou, essa limpeza, né, e que eles abriram essa grade. Então, eles tiveram maior contato com pessoas aqui. E as canalizações começaram a aumentar. Lógico que a Astar Sheran, desde dos anos 50, ele se comunica aqui. Só há várias pessoas no mundo inteiro a receber canal dele. Eu vou ser sincera para você, eu sou uma pessoa assim, que eu só acredito vendo. Eu achava tudo uma bobagem. Agora você está entrando agora no ramo da minha pergunta, que foi com o que a gente acabou da outra vez, que é essa história do só acredito vendo. Ó, uma curiosidade uma curiosidade para vocês. A primeira cidade que eu vim morar na Alemanha, e a cidade onde eu conheci a escritora Débora, do Käse Fink, que eu fiz a entrevista com ela na segunda-feira, se chama Ingolstadt. E foi em Ingolstadt que começou o movimento dos Illuminati. E olha que curioso isso. E foi também onde começou a primeira escola do Krion, da Nova Consciência, que hoje é em Rosenheim, um lugar super lindo. A Sabine, uma mulher também maravilhosa, porque o Lee Carroll diz que ele é o único canalizador do Krion, que é um grupo de energias do campo magnético, mas não é verdade. Existem outros canalizadores dessa mesma egrégora, né? E uma delas é a Sabine. Isso também começou em Ingolstadt. Eu fiz comecei a escola do Krion lá e terminei em Maiorca, quando eu fui trabalhar em Maiorca. E outra coisa que eu queria te falar, que é essa coisa de ver para crer, né? Como você descreveria isso, Fanny? Tem muita gente que, através de tomar muita pancada na vida, fica a ver para crer, mas tem gente que nasce também com chip, ou existem outras situações que a gente acaba ficando relegado a isso? Crer. Porque eu também sou muito assim, ainda que eu sinta cheiro, eu vejo às vezes coisas se movimentando assim com o canto do olho, como eu sou uma pessoa muito lógica, né? Por isso que eu vim acabar nessa Alemanha aqui.
E eu sou uma pessoa muito lógica. Eu tenho uma lógica, assim, que às vezes, sabe, eu tive que aprender a ter paciência com as pessoas que são um pouquinho mais lerdas, assim, sabe? E aí, quando você é jovem e não é tão delicado com as pessoas, eu era muito grossa. Tem gente que conheceu essa versão minha e ficou com isso marcado na memória. Fala pra você, a Noeli, da onde você tá falando que ela é isso aí? É a pessoa maior casca grossa. Então, Mas é que aquela versão que eles conheceram era casca grossa mesmo. lógico. E essa coisa de ver para crer ainda é muito real dentro da minha pessoa, mas não de uma forma agressiva mais, porque eu consegui polir muitas facetas desse diamante interno que a gente tem. Cada um de nós tem um diamante, é uma história do yoga, né? Mas é uma história, eu acho que serve para todo mundo. A gente tem um diamante interno que vem sendo ali moldado há muitos e muitos anos através de cada vez que a gente volta para a Terra, e esse diamante interno vai se facetando não só através de sofrimento, mas através das experiências com as quais a gente permite mais passagem de luz. Então, eu diria que eu estou no meu trabalho, estou no meu caminho, e hoje eu não sou tão casca-grossa, mas esse ver para crer, sabe? Ainda é uma coisa muito presente. Tem épocas que eu entro uma vez mais na circunferência energética dessa repetição, né? De por que é que eu fico acreditando em todas essas coisas? Será que é isso mesmo? Por que Bíblia? Por que Adventismo? Por que congregação cristã? Porque a Então, ponte. na verdade, chega uma hora que você precisa parar de ver o externo e entrar dentro de si. Porque a verdade está dentro de você mesmo. Então, para mim, tem que ter ressonância com o meu coração. E não só o ver na fisicalidade, né? Na verdade, eu não vejo na 3D, eu vejo com o terceiro olho. Então, e também às vezes eu consigo ver remotamente, né? Independente do reiki que eu faço. Então, quando isso não acontece, eu internalizo, eu vejo se aquela informação bate dentro do meu coração, ressoa com o meu coração, e aí vem a energia, eu sinto a energia daquela informação, daquilo que estão me passando. Tá? Então, eu penso que muitas vezes é bom a gente não ler nada, não ver vídeo nenhum, e ficar meio que voltada para dentro de si próprio. O ver para crer, no meu caso, foi de tão ser enganada. Eu cansei e eu falei assim, não, eu vou desenvolver as minhas habilidades. E comecei a buscar. Estou buscando até hoje, porque a gente nunca para de buscar. Sempre vem informação, né? A maioria das pessoas busca, mas não se entrega. E às vezes tem que ter uma entrega. Eu estava conversando com você outro dia, que para mim foi um divisor de águas tomar ayahuasca. Eu fiquei 5 anos tomando ayahuasca. 5 anos. E a ayahuasca, para mim, ela abriu todos os meus chakras, abriu toda a minha visão e me deu um conhecimento que nenhuma religião tinha me dado. E o conhecimento vem direto do astral para mim. Né? Só que eu fui procurar a ayahuasca não para ter baratos, né? Não para ver mandalas. Eu fui procurar a ayahuasca para aprendizado. Entendi. E a ayahuasca, ela vai confrontando você com você mesmo. Primeiro, as suas questões internas que você tem que resolver. E assim, ela vai te ensinando, porque é um trabalho de aprendizado interno. E assim você vai aprendendo e também vai tendo maior contato com o astral. Olha. Só que foi um tempo. Tudo tem um começo, meio e fim, né? E agora, depois que eu comecei a formação de terapia multidimensional com a Doriana, que me abriu um leque
tremendo de possibilidades. Porque até então eu só achava que era a fraternidade branca, a fraternidade dos 12 raios. Eu não tinha o conhecimento do comando intergaláctico. Eu não nem eu sabia que existiam ETs. Eu já mesmo na ayahuasca, a gente viu, aqui tem a Serra do Japi, aqui em Jundiaí, eu vi naves, que os trabalhos eram feitos a céu aberto, na serra, né? Mas a gente nunca imaginou, eu nunca imaginei tudo isso, todos esses absurdos que a gente vem descobrindo, né? Mas também tem o povo do bem que está alinhado com Sananda, com Jesus Sananda, que está aqui para nos ajudar. E o comando Ashtar Sheran é um deles. Então, eu só acreditei quando eu vi o comandante. Então, eu vi através da visão remota, eu vi ele tanto na nave, quanto quando eu passei reiki numa pessoa nos Estados Unidos, que essa pessoa estava, olha, essa pessoa estava com tantos seres trevosos que ele foi pessoalmente. Ele foi pessoalmente. Ele desceu pessoalmente, em projeção, né? Mas ele estava lá. Então, assim, aí eu falei, nossa, ele existe mesmo. Não é bobagem. Olha, não é bobagem. Olha que Aí coisa. eu comecei a conversar com ele. Foi aí que eu comecei a ter uma maior intimidade. Porque eles são assim, eles só atendem você se o seu propósito é com o planeta Terra, com os seres humanos e com os animais. Se o seu propósito é ganhar dinheiro, ó, eles nem olham na sua cara. Entende? Então, não é que você é terapeuta e não pode, tem que ser de graça. Não é isso. Mas você tem que avaliar e tem que fazer a sua parte. Seja de qualquer parte que for em benefício à humanidade. Certo. Você tem que ter um trabalho. É no meio da caridade é que a gente vai adquirir a nossa salvação. Então, você tem o seu trabalho de terapeuta, mas você também tem um trabalho que você faz de caridade. Seja qual for, seja com os animais, seja com o planeta, seja com os seres humanos. Não importa. Agora, você não vai invocar eles, chamá-los, né? Nem invocação, é chamamento, né? Para querer que ele resolva um problema seu particular. Né? Ou vai querer que ele seja um adivinho seu, fale o que vai acontecer, né? Porque tem gente que acha isso, né? Que eles estão aí para isso. Eles não estão aí para isso. Eles estão aí para a libertação do planeta Terra, para captura de seres trevosos, para acabar com essa história de dominação, de casta, de hierarquia, de briga de negros com brancos e homossexuais com heterossexuais. Isso aí vai acabar. Porque isso aí não cabe em pessoas evoluídas. Não cabe. Quem não se encaixar nessa nova configuração não vai ficar aqui. E é uma vibração, O planeta, quem vai herdar a Terra são os mansos. É isso que Jesus falava. Nossa. Então, por isso que o comandante Ashtar está aqui junto com toda a hierarquia divina para livrar a gente desses caras. Mas eles estão fazendo isso porque eles amam a gente? Sim, mas não é só por isso.
porque a Terra ia ser o epicentro do mal na galáxia. Então, assim, o porquê... mas por que eles não capturam, então sai capturando? Porque aqui ainda tem uma resistência. Nós estamos em guerra ainda. E nós temos o livre-arbítrio. E a maioria da humanidade está tudo perdida. Ninguém quer saber de nada. É verdade. O povo só quer estar vivendo no chakra básico ainda, né? Só quer saber de farra. Agora, quando aparece alguém como eu, você e outras terapeutas aqui que estão assistindo a nossa live, que começa a dar os comandos, porque o nosso trabalho é esse, a gente não vai capturar ninguém. A gente dá o comando e manda. E eu achava absurdo. Eu vou mandar um comandante? Eu vou mandar no comandante? Sim. Então eu vou te contar o porquê que a gente tem que mandar. Porque nós não somos seres humanos comuns. Nós somos a semente divina encarnada. Nós somos deuses e deusas. Nós não somos pecadores. Nós somos filhos e filhas de Deus. Portanto, nós somos deuses. Bom isso, Fanny. Então, nós somos os representantes do Eu Sou no planeta. Nós fazemos a vontade de Deus aqui. E Deus quer a libertação do planeta. Então, a partir do momento que você, conscientemente, quer a libertação da sua mente, passa pelo seu coração, que você sente que isso é verdade, e sai pela sua voz elohínica, você passa a ser co-criadora. Então, tudo que vós empreendeis em nome de Deus será concretizado. Será próspero, será abundante. Então, quando você dá ordem de comando ao comandante Ashtar Sheran, a todos os outros comandantes, que cada um tem a sua especialidade, para captura das trevas, é a mesma coisa do que o eu sou, do que Deus estivesse dando a ordem para eles. Entendi. Então eles vão obedecer e vão capturar. Entendi. Como é importante o uso da voz. Nossa, cada vez mais importante. Vou fazer um resumo, tá? De tudo que a gente falou até agora, que a gente já está mais de 1 hora falando. Se alguém tem mais uma última pergunta para a Fanny, porque senão a gente vai fazer um resumo e vamos começar a coletar. Gostaria muito que a Fanny... Deixa eu ver, peraí. Não, essa é a pergunta da Liz. Já está mais lá para baixo, para baixo, para baixo. Ou aonde que é para baixo, aonde que é para cima? Sim, cérebro e coração unidos. Quem está falando é a Patrícia. Tá, gente, vocês que estão assistindo. Eu vou pegar o meu óculos. Nesses 2 segundos que eu vou pegar o óculos do senhor Magu, vocês vejam aí se tem uma perguntinha ainda para a Fanny, alguma coisa que vocês gostariam muito de saber antes da gente encerrar essa primeira sessão de perguntas e respostas, porque eu acho que aqui a gente tem tanta coisa que tem que sentar nesse momento. Porque olha só, se você cresceu numa família de extremos religiosos, né? Eu venho de uma família de extremos religiosos, aonde foi que criou essa maleabilidade na forma de pensar, mesmo que você viva diferentemente hoje, para que exista tudo isso, ainda que exista um chamado. Então, às vezes, existem as dissonâncias. Então, todas essas conversas que a gente tem tendo aqui com a Fanny, que a gente vem... Agora, nesse momento, durante essa sessão de perguntas e respostas, eu passei a entender que tem um sentido muito maior. Não sou só eu e a Fanny, também não somos só nós aqui nesse momento, porque ficou muito claro para mim que essa
clareza que vai chegando para um grupinho que vai aumentando, né? Que nem aquela pedra que a gente joga na água que faz círculos excêntricos cada vez maiores, que vai atingindo cada vez mais gente, porque é uma questão de consciência e é uma questão de permitir. Agora, uma coisa muito importante que eu quero relembrar a todos é que primeiro, se você tem algum problema, eu vou falar isso assim de frontal, né? Que a gente sempre procura uma palavra bonita para problema. Não. Se tem algum problema de saúde relacionado à depressão ou alguma doença mental ou o que seja, a gente não pode deixar de buscar essa ajuda ou de receber essa ajuda médica de um momento para outro, ainda que possa sim procurar ajuda de terapeutas especializados. São terapias que acompanham os casos até o momento que a percepção sensorial esteja mais limpa. Nós trabalhamos com isso também na medicina Ayurveda, e isso que a Fanny fala de chip, de não sei o que, isso é muito importante, é uma informação muito importante também para todos os terapeutas que trabalham com medicina chinesa, com as medicinas sistêmicas, com a medicina Ayurveda, com a medicina xamânica, com a medicina quântica, porque sem limpar primeiro, e principalmente limpar a maneira com a qual a percepção dos sentidos, primeiro os sentidos mais brutos, ou seja, visão, audição, tato, né, paladar, o aroma, né, e gente, esses são os sentidos mais, né, os sentidos mais brutos. Eles transformam toda essa percepção num nível X. Agora, a nossa outra percepção, que é a percepção sutil, ela só vai ser trabalhada, como a Fanny estava dizendo também, através da conexão com o nosso coração e com boas intenções, gente. Mas primeiro, essas boas intenções têm que existir dentro da gente para com a gente, sabe? Porque se você não sabe nem se você gosta de ovo frito ou ovo cozido, mas a sua mãe dizia que omelete era ótimo e você continua comendo omelete com 50 anos, a gente tem um problema, sabe? Não saber de si mesmo. Então, procure acompanhamento. E se você vai procurar um terapeuta que trabalha como a Fanny com o Reiki Estrela da Alma e com a mesa metatrônica, ou trabalhar comigo, sabe que nós trabalhamos juntos, eu trabalho com a recalibração vibracional e isso está me liberando muito essas conversas também, de entender um pouco melhor até a ferramenta que me foi dada, que é a recalibração, né? Porque a Fanny estava falando, porque eu entro e daí eu vejo assim com o meu terceiro olho. Mas isso eu também vejo. Então eu achava que a gente via, né? Então, essa troca de informações, como ver, como é plástico, não é plástico, é clareaudiente, é clarividente, é isso, é aquilo. É uma troca muito, muito importante, porque a multidimensionalidade abriu de um jeito hoje, que esses blocos de informação chegam e cada um percebe da sua maneira, mas é muito importante que, como a Fanny disse também, dos sistemas protecionais, até se alguém quiser fazer o sistema protecional de Metatron, procurem a Fanny, ela faz isso de uma forma linda, eu fiz, sei de outras amigas que fizeram também. O dia é diferente quando você começa, quando você escolhe com um sistema protecional. E não porque você está em guerra, tem que estar o tempo inteiro se defendendo de todo mundo, não, também não tem que ficar se justificando de nada, mas às vezes, gente, é até proteger a nossa própria energia, que não seja evacuada do nosso corpo para os nossos próprios pensamentos, ou porque a gente entra em ressonância com entropias negativas alheias, ou até com o chip de alguém que vem falar com a gente, não é mesmo? E o que eu percebi do sistema protecional é que a gente consegue ficar mais centrado e que a percepção dos sentidos é mais clara. Então, para chegar nessa coisa do coração, existe um caminho de cada um, esse caminho é sagrado, nós estamos aqui para ajudar vocês, precisando da nossa ajuda, por favor, tá? Se sintam à vontade, existe preços fixos e existe também preços compreendidos. Existe um curso que a minha professora Doriana dá, que é o Caminho Sagrado do Coração. O Caminho Sagrado do Coração. Gente, eu vou ter que conhecer a Doriana, eu já vi um monte de coisa dela, mas eu ainda não conheço a Doriana, não fiz nenhum curso com ela, mas não param de chegar Dorianetes na minha vida nesse momento. Esse Caminho Sagrado, vou despertar a curiosidade de vocês. Esse Caminho Sagrado do Coração da Doriana, quando eu fiz o curso, eu descobri um monte de coisa dos meus registros arcásticos, porque eu não fiz só o curso, eu comecei a fazer a prática. Então, assim, sabe, domingo à tarde, quando você não tem nada para fazer, eu ia pro meu quarto,
entrava em meditação e fazia o caminho Sagrado Coração. E ali eu começava a ver quem eu era. Olha Quem é a minha alma? Porque eu sou várias pessoas que encarnei. A minha encarnação atual, eu estou como Fanny, mas eu fui várias. Mas da onde veio a minha alma? Qual a minha origem galáctica? Olha que coisa linda. Gente, tô amando. Foi fazendo o caminho Sagrado Coração. Eu consegui chegar, comecei a me ver num corpo diferente, e aí eu comecei a entender as coisas, né? Entender porque eu tem um monte de companheiros do situações. curso da Doriana dizendo aqui ó, nos comentários, porque ó, eu tô sem os meus sem o Mr. Magoo, então eu tô com a cara colada. Eu tô com a cara colada, mas ó, tem um monte de gente te dizendo que elas também são Dorianetes, que elas também fizeram um curso. Olha aqui, ó. Dorianetes. Olha o Mr. Magoo. Quero ver, Doriana, saber. Pega lá seu óculos. Tem um monte de Dorianete chegando aqui. Ei. Eu tenho que conhecer essa Doriana. Gente, que curso mais lindo. Olha, e uma coisa que você repete muito, Fanny, que as pessoas têm que saber também, olha, que é uma coisa que você não disse, mas eu vou dizer para você, é que essa responsabilidade que você assume de tudo bem, eu fiz o curso, então, mas agora eu vou fazer as práticas. Isso é uma coisa que a gente enfrenta muito no dia a dia, quando nós somos os terapeutas de X, Y, do alfa e do ômega, que alfa chega, quer uma aspirina e quer que tudo fique certinho, ômega também, mas quem sabe A, B e C estão com vontade de tomar aí uma coisinha, sabe? Mas, assim, as pessoas... É uma época de imediatismos, aonde as pessoas não estão mais preparadas para assumir essa responsabilidade da prática. E vinda do mundo do yoga, do Ayurveda, que são práticas de auto-amor muito grandes, também são ferramentas de autoconhecimento. E acho que depende da época na vida, a gente precisa de uma outra linguagem, sabe? Principalmente quando você já faz muito tempo uma coisa. É maravilhoso, daí você se aprofundiza, se torna expert, é convidado para falar como expert. Ai, que coisa gostosa, né? Ser expert. Ai, que coisa gostosa nada, gente. Às vezes daí você fica lá, né, falando daquela mesma coisa, mas acaba não evoluindo. A gente precisa de desafios. Mas nesses desafios tem que ter tempo de prática. Eu acho que assim, o que me move é os desafios. Eu gosto. Ela gosta. Peraí que tem uma rotina. Ó, tem uma pergunta. Não, agora eu vou ter que pegar o meu Mr. Magoo, gente, porque eu não pega consigo lá, ler. Pega no lá. telefone é uma letrinha assim, ó, desse tamanho. Pega é seu aquela óculos. letrinha do contrato que a gente tem que ler. Vai. Onde é que tá o Mr. Magoo do céu? Ih, meninas, eu não consigo ver ninguém que tá aí, não consigo ver mensagem nenhuma, mas depois que acabar a live, eu vou entrar, vou ver quem escreveu e vou responder, vou dando... Atenção, like. Olha lá o Mr. Magoo. Boa tarde, meninas. É a Rosane Frasso. Excelentes explicações, riqueza de experiências e detalhes. Tem que fazer uma série semanal para a gente aprender. São muitas as informações e cada dia surgem mais e mais ensinamentos. Gratidão imensa por essas oportunidades de aprender com vocês. Nossa, que linda! Nossa, muito obrigada. A vida não muda se a prática não acontece. Silvia, verdade. E a Silvia, grande parceira, ela é a idealizadora comigo do Japamala. A gente sabe, a gente apelidou os japolinos lá. Gente, não fica bravo com a gente, hein? Ó, a Janine também, uma grande terapeuta, entrevista com ela na sexta-noite. E uma coisa que a gente sabe, assim, existe uma egrégora muito grande de pessoas que querem fazer. Então, a gente quer o benefício, a gente deseja esse benefício, mas é a mesma coisa que ficar pensando em encomendar a pizza e não encomendar ou não fazer a pizza, sabe? Daí não tem como comer a pizza. Então, a prática é muito importante. Então, isso serve para mim também, porque tem dia que eu não tenho saco de fazer minha yoga. Dá vontade de fazer qualquer coisa, até coçar o saco que eu não tenho. Mas não dá vontade de fazer yoga. Aí eu vou lá, arrastada da aula, e depois da aula de yoga, eu sinto assim, como uma deusa. E daí dá uma raiva daquele cachorro interno que a gente tem. Não, no meu caso, uma cachorra louca, interna, babosa, assim, que sabe que não quer. E
Gente, tem que superar isso. É o eu inferior mesmo. Tem que superar e ir lá fazer. Grande exemplo seu, que vai lá com disciplina, que faz, porque eu, por exemplo, tem dia que eu caio, sabe, lá no eu inferior, e esse meu inferior tem assim, um saco de preguiça, gosta de uma rede que eu vou te contar. Assim, tá tentando lograr maior grau de experiência, como diz a Danusa, que é uma grande amiga também, em dormir 12 horas, que eu ainda não consegui, tem um gato, tem um filho, ou seja, dessa eu já passei por agora, mas a melhor coisa do mundo é a experiência, e você respondeu a minha pergunta de forma magnânima, que foi como é então que eu conseguiria chegar a esse nível de abertura interna, de saber que aquela mensagem ou que aquela imagem que você está recebendo vem realmente do bem e da luz. Então, isso vem através da experiência, porque a gente começa a sentir através dessa limpeza dos sentidos, e para mim ficou muito mais claro agora também o que o Ayurveda faz. Quando você faz o sistema protecional de Metatron, tudo que vier de informação para você, você pode confiar. Se você está com o sistema protecional de Metatron ativo, todas as informações que vêm, você pode confiar. Porque não vai entrar nenhuma informação que seja da não-luz. Tudo que você vê, você pode confiar. Entendeu? Ok. Então, eu tenho uma ideia. Fanny, dá uma